Olá! No vídeo de hoje vamos contar a experiência de Work Exchange que não deu certo. Dessa vez a combinação era ficarmos 3 semanas, mas um conjunto de fatores fez com que fôssemos embora no 3º dia. Confere aí a história. Por que fazer o Work Exchange? Primeiro fator, economia. É super vantajoso você ficar num local sem pagar hospedagem e recebendo alimentação. Segundo fator, você pode escolher o país, a cidade e o local aonde você vai fazer essa experiência de Work Exchange. Então você pode se posicionar próximo a locais interessantes, locais turísticos, o local que você tem interesse em conhecer. Terceiro fator, troca cultural. Estando hospedado num local por mais de uma semana, os prazos eles variam, mas a maioria, pelo menos das experiências que a gente teve, o prazo mínimo eram 2 semanas, então você pode ter uma imersão cultural, você vai ficar hospedado com uma família e vai aprender os hábitos culturais, os hábitos familiares, enfim, é muito rico. Quarta vantagem é que você pode exercer suas habilidades e também aprender muitas coisas durante o tempo que você está lá. Pode ter a opção de trabalhar em hostel, ou em fazenda, ou com línguas, diversas opções que você vai escolher qual que você quer. Então, dentre todas as opções que o Miguel já comentou, a gente geralmente escolhe fazendas porque é de nosso interesse aprender sobre permacultura e sustentabilidade. E dessa vez, como a gente escolheu o país Montenegro para fazer a experiência e mandar mensagem para os projetos, a gente escolheu alguns e dentre eles estava essa opção de uma fazenda de cabras que também ensinariam a fazer queijo de cabra. A gente achou bem interessante, que é uma atividade diferente do que a gente estaria acostumado, né? Quem sabe, a gente nunca pensou em trabalhar com cabras, mas eu acho particularmente elas muito fofinhas, então, por que não, né? E ela foi a primeira pessoa a nos mandar uma resposta positiva, a gente ficou super felizes, assim, comemorou e já fez as combinações com ela. Exatamente. E o que deu errado nessa experiência? A gente sabe que nada é 100% positivo nunca. E todas as nossas experiências anteriores, algum detalhezinho sempre não estava bom, ou dizia que tinha internet e chegava lá não tinha, ou a gente passou frio alguns dias num outro projeto, num outro projeto a gente ficou totalmente sozinho. Sempre quando a gente chega tem alguma surpresinha de algo que a gente não sabia, que não é muito bom, mas a gente considera... Tem outros fatores positivos que são maiores que esses detalhes negativos. E na maioria das situações a gente conversou com o anfitrião e se conseguiu dar um jeito ou melhorar a situação, enfim. Quando a gente chegou, o primeiro fator que já nos chocou bastante foi com a higiene do local. No caso, a falta de higiene. A falta de higiene, exatamente. Estava tudo muito sujo, inclusive o nosso sofá-cama estava fedendo, de um cheiro que não sei o que era, era uma nhaca, uma morrinha. Uma nhaca que não tinha jeito. Tinha frutas podres e comidas podres espalhadas pelos cantos no pátio e na casa, tudo muito sujo, o chão sujo, o banheiro sujo, a cozinha era tudo encardido, né? Mau cheiro geral na casa, enfim. Mas daí a gente relevou, como a gente disse, que uma das nossas tarefas seria ajudar na limpeza, e disse, não, isso aqui a gente resolve e vamos limpar. A gente relevou e continuou tudo bem. O segundo fator negativo foi que não havia troca cultural, não havia interação da família. Ah, detalhe, acho que eu não comentei, que era uma família, um casal com 3 filhos, mais 4 cachorrinhos, mais um gato, um burro, 29 cabras. Adultas, mais umas 15 bebês. Isso. Gansos e perus. E galinhas. Tudo isso, numa propriedade pequena e familiar. E aí, o que acontece? Eles não interagiam com a gente, as pessoas da família, né? Os animais até interagiam. Mais, eu acho. Eles ficavam falando entre eles, num outro idioma que não era inglês. Assim, a gente tentava puxar conversa, ela respondia e o assunto morria ali. E então foi ficando um ambiente desagradável. Então, em relação às nossas atividades, uma coisa que eu pessoalmente gosto são das coisas organizadas. Em 2 projetos que a gente fez anteriormente, os horários de trabalho e folga
foram ditos exatamente, vocês vão trabalhar de tal a tal horário, tomar café da manhã em tal horário e a folga é de tal a tal horário. Nesse projeto, parte das atividades tinha horário e partes não foi dito nada. Então isso para mim já é um ponto bem negativo, mas ok, a gente estava lidando com isso. Quais eram as nossas atividades? 2 atividades com as cabras e uma ajudar na limpeza da casa de forma geral. As atividades com as cabras eram ordenhá-las e a segunda era alimentá-las, levar água e levar para passear para elas comerem num espaço aberto. Com relação à ordenha das cabras, o processo inicialmente parecia organizado. Eram 29 cabras, dos 3 filhos, 2 ajudavam, os 2 mais novos, que eram gêmeos, tinham 12 anos de idade. Então, o menino ficava no portão das cabras liberando. Uma a uma. Quadradinho, cada uma ficava numa parte do quadrado. Tipo num curralzinho. Isso. Daí eles davam, a gente servia a ração, enquanto elas comiam era o tempo que a gente tinha de ordenhar rapidamente. A menina também ajudava a filha, né, a ordenhar. E a mãe também. Às vezes, quando o menino liberava uma das cabras, outra cabra saía correndo junto. Aí o burro, às vezes, ia comer a ração das cabras e a gente tinha que empurrar o burro porque ele não saía. Os cachorrinhos ficavam em volta, latindo para as cabras e daí elas saíam correndo, fugiam. Inclusive, uma vez que eu fui devolver uma das cabras, a gente devolvia uma que já tinha sido ordenhada. Em troca de outra. Em troca de outra que ia ser ordenhada. Só que as cabras são os bichos esfomeados do caramba, para não dizer outra coisa. E uma que já tinha sido ordenhada, que estava enlouquecida, enquanto uma estava saindo pelo portãozinho, ela pulou por cima da outra e quase me acertou no peito. Eu tive que sair fora para não pegar. E daí já vira uma confusão generalizada, né? Porque daí não tem espaço, elas já começam a brigar ali no espaço que é para fazer ordenha e já ninguém faz mais nada. Mas enfim, pode continuar agora. No primeiro dia, a gente chegou já no fim da tarde, então comemos alguma coisa e já fomos participar da ordenha. Como já estava assim anoitecendo, a anfitriã estava aflita. Ela disse assim, hoje eu não vou me dedicar muito a ajudar vocês, orientar, explicar como é que é. Amanhã a gente faz isso. Mas assim, a gente observou, a gente tentou ajudar, né? Conseguiu tirar, depois de bastante esforço, um pouco de leite, mas é uma atividade complicada para quem nunca fez, é um movimento diferente. Não é força, né? É um jeito. É um jeito e dói horrores, assim, a mão. Principalmente dói quem não sabe fazer, né? Porque a menininha de 12 anos fazia e tirava super bem. Mas é um movimento repetitivo que tu tem que ficar fazendo, né? Enfim. Exatamente. Então foi rapidinho para nós, foi divertido, foi o dia que a gente aproveitou para fazer algumas imagens e tal. No segundo dia, então... só um detalhe, que esse processo de ordenhar as cabras era feito 2 vezes ao dia. Bem cedinho pela manhã, antes do café da manhã. Às 7 da manhã, às 19 horas de novo. Isso, era de manhã e de noite. No segundo dia, então, a gente achou que teria mais orientações, mas na verdade não dava muito tempo, assim, era tudo muito rápido e atrapalhado, né, nesse processo caótico, que daí a gente foi vendo que a logística era muito falha, né, porque se o burro tá solto e ele todo dia vai ali comer a ração das cabras, porque não prendem o burro, né? Se o cachorro corre atrás das cabras quando elas saem e as cabras saem correndo cada uma para um lado, porque não prendeu os cachorros. Não fazia muito sentido, assim, muita atrapalhação. E aí a gente foi tirando do jeito que a gente estava conseguindo, assim. E o que acontece? Ela começou a perceber, a anfitriã, que estava sobrando muito leite no ubre das cabras. E aí ela vinha e fazia como é que ela disse? Checar, né? Isso. E tinha bastante leite ali e ela começou a ficar brava, irritada, dizendo que era uma coisa muito fácil, por que a gente não estava conseguindo? Ela foi irritada com a Karine, ela falou com a Karine como que ela não tinha conseguido, que aquela cabra específica, que algumas cabras realmente são um pouco mais fáceis que as outras, né? Algumas realmente são bem difíceis e outras não. E aí, ok, daí passou uns minutos, ela veio checar a minha e foi estúpida comigo também. Falou de uma forma bem... Como que eu não estava conseguindo fazer. Daí eu disse, olha, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Em um dia que a gente tinha feito, entendeu? A gente não estava fazendo aquilo há 2 semanas, nem... Foi num dia que ela foi estúpida com a gente.
Então isso não foi legal. Mas ao mesmo tempo dava para entender que, por exemplo, era o negócio dela. Ela vive do leite das cabras, de onde ela fazia os queijos. Então, claro, se a gente vai ali ajudar e não faz de forma adequada, ela acaba ficando um prejuízo. Mas faltou esse fator... Compreensão. E dedicação um pouquinho maior para nos orientar, nos ensinar a poder ajudá-la, né? Com relação à limpeza, também teve uma questão complicada, porque ela foi muito enfática em dizer para a gente fazer um uso bem reduzido da água. Porque lá é uma região seca, então eles têm que controlar muito assim a água, para tudo. E aí, como que tu vai limpar uma casa encardida, fedida, e como que vamos lavar banheiro, lavar chão? E outro detalhe que dificultava bastante a limpeza também, que tinham muitas coisas espalhadas no chão. Acho que eles eram meio acumuladores e tinham muitos vidros, potes, coisas, lixos. Cacareco que cai, quebra e ao invés de jogar fora eles vão montando nos cantinhos. Então é muito difícil porque tu não sabe o que tu vai fazer com isso. Tu pode tirar, tu pode tocar fora. Algumas coisas eu perguntei o que podia fazer e ela respondia muito rispidamente assim, tá, faz isso, sei lá. E tipo, daí daqui a pouco eu pensei em não perguntar mais nada, porque se não te responde bem, tu começa a ficar meio assim, deixei, nem fiz nada mais. Né? Ela não parecia ter muito interesse, na verdade, em nos ajudar, a nos orientar. Não tinha muito material também, não tinha tipo... Rodo, não tinha pano, tinha um negócio improvisado lá que a gente tinha que estar... Então foi bem difícil isso aí também. E daí, para fechar a confusão com chave de ouro, a nossa terceira atividade era levar as cabras num terreno do lado que não tinha muito fechamento. Um dia existia um fechamento com uma cerca, mas já estava destruído e as cabras poderiam sair para onde elas quisessem, atravessar a rua, tinha uma estradinha que passava relativamente alguns carros de vez em quando, mas passava. A menininha de 12 anos, o primeiro dia, foi com a gente levar elas, tinha que abaixar algumas aves para dar folhas para elas comer, elas ficavam comendo grama onde tinham e depois a gente voltava com elas para a parte cercada no terreno. Eu já fiquei completamente apreensivo, pois tu soltar 29 cabras e tu ser responsável por elas é um pouco difícil para minha cabeça. Mas tudo bem, a gente foi, a menina nos explicou, tu traz nessa área aqui. Ok, na volta já deu uma confusão. Elas se espalharam, atravessaram a rua, foram para um outro terreno, uma meia dúzia, a gente teve que sair correndo para buscar, um ficou controlando as outras e o outro saiu correndo para buscar. Daí eu já disse, puxa vida, né? Que confusão que a gente arranjou. Ok, isso pela manhã. Pela noite, a menininha chegou e disse assim, vão vocês sozinhos. Eu disse, meu Deus do céu, agora que vai dar problema, né? Aí saímos eu e a Karine. Eu na frente e o Miguel atrás. Peguei uns paus para tentar controlar, assim, caso uma fugisse ou não. No segundo dia à noite, que foi o fator decisivo para a gente desistir da tarefa, da experiência, a gente saiu novamente com as 29 cabras e estava tudo sob controle, a gente estava dominando um pouco. Alguns dos locais que elas já tinham passado nas primeiras vezes eu tentei fechar com alguns galhos. Todas as vezes deu confusão, a gente saiu 3 vezes sozinhos com ela. As 3 vezes com elas. As 3 vezes deram confusão. Tentei fechar, ok, tentando manter um controle. Nessa vez, mesmo estando tudo fechado, elas estavam por ali. Daqui a pouco, quando eu olhei, começaram a se dispersar para um outro local mais para cima. É que a questão é que cabra sobra em árvore, pula muro, vai para onde quer. É muito fácil e muito rápido de perder o controle. E aí eu disse pra Karine, tu fica com essas aqui que eu vou tentar vir para onde as outras estão indo. Quando eu vi, elas tinham pulado um muro e entraram numa mata bem fechada mesmo, e começaram a se espalhar e a se sumir. Eu tentei em um pedaço, me arranhei todo, me cortei todo nos espinhos e se sumiram. E enquanto isso a Karine já estava vindo com as que sobraram para o mesmo lado. A gente ficou com um grupinho de 6 cabras. Apenas 6. 23 se perderam. Daí a anfitriã tinha nos dito que não era para a gente se preocupar, que os outros... os voluntários anteriores... de vez em quando perdiam algumas pelos caminhos, não 23. E eu estava completamente apreensivo. Porque a gente era responsável por essas cabras. Imagina se elas saem, sei lá, um carro pega ou some,
Eu vou saber se eu vou ter que pagar uma cabra leiteira, quantos euros custa uma cabra leiteira, multiplicada por 23 ainda, né? Então, estava completamente apreensiva. A Karine estava tranquila ainda, dizendo, não... O que eu pensei? Se é uma atividade de tanto risco assim, eles não iam deixar na nossa mão, que somos inexperientes, que estamos ali de voluntários, enfim. Mas eu não estava levando fé, eu estava completamente apreensivo. Voltei, a Karine ficou com vocês ali, voltei, falei com ela, disse, ó, a gente perdeu 23 cabras. Ela disse, não, tá tudo bem, elas voltam, tem chacal lá na floresta e tal, que é tipo um cachorro do mato, depois ele foi pesquisar. Quando elas estiver alimentadas já, elas voltam. Daí, ok, esperamos 1 hora, 1h30, nada. Já estava quase ficando na hora delas serem ordenhadas. Já estava anoitecendo e nada, eu disse, puxa vida, né? Então voltamos com as 6 cabras pro cercadinho, completamente apreensivos, e pedi pra Karine, tu fica cuidando aqui, não dava pra deixar o portão aberto, porque senão as 6 iam fugir também, eu disse, tu fica aqui, cuidando caso alguma volte, tu abre o portão, e ok, e eu saí procurando desesperado por tudo quanto é lugar. Inclusive escutei um sininho, porque algumas delas tinham um sininho no pescoço, escutei um sininho, saí caminhando, cheguei numa outra fazenda, encontrei um burro com sino no pescoço, não eram as cabras. Andei para um lado, andei para o outro e nada de achar as cabras. Já tinham passado 2 horas, achei um grupo, elas se dividiram, as 23 cabras, em 2 grupos. Achei um grupo de umas 10, 15 cabras, nem me lembro, era um grupo grande. Toquei pro cercadinho e ok. Voltei, faltava mais ainda, umas 10 ainda, mas já estava um pouquinho mais aliviado. E eu acho que depois de mais meia hora andando por todos os lados, encontrei as restantes e voltei para o cercadinho. E aí eu disse, não, a gente viver isso todo dia, pela manhã e à tarde, uma confusão com essas cabras espalhadas, eu não quero para mim. Já estavam todas as outras coisas ruins e não tinha nada bom. Então a gente decidiu que a gente ia informar ela que a gente ia encerrar a nossa experiência. Nesse meio tempo que a gente estava decidindo se ficava e tentava fazer dar certo essa experiência ou se decidia ir embora, a gente se lembrou de uma situação muito curiosa que começou a fazer o total sentido pra gente. Quando a gente chegou, a anfitriã nos disse que havia um outro voluntário e que naquele dia ele estava de folga e saiu para fazer um passeio, passar o dia fora. Acontece que passou aquele dia e o rapaz não voltou. E aí eu perguntei, o outro voluntário, quando é que volta afinal? E ela disse assim, olha, ele foi embora, não voltou, não deu notícias, eu não sei nada dele. A gente achou estranho, mas sabe-se lá, né? Pode ter acontecido um imprevisto e tal. Só que depois de todos os perrengues que a gente estava vivendo ali, foi muito óbvio pra gente, tipo, a gente estava com vontade de sumir também, né? Mas, obviamente, a gente não ia fazer isso. Então, a gente decidiu ir embora na manhã seguinte. A gente deixou tudo pronto e, tipo, tá tudo aqui, estamos prontos e decidimos. Vamos embora. Mesmo assim, a gente tava com uma sensação de fracasso, né? De tá... Uma apreensão, assim, de ter que dar essa notícia pra ela. Né? E fracasso no sentido de que, porra, não conseguimos fazer dar certo, né? Enfim, não nos adaptamos a todo aquele contexto. Exatamente. E a partida também não foi nada fácil. A gente estava muito longe da cidade mais próxima, que era Tivá. A gente, na vinda, levou quase 1 hora de carro. Então, e a gente não queria dizer, a gente está indo embora, nos leva de carro de volta, né? Eu não teria essa cara de pau de interromper o trabalho deles para a gente sair no dia que não era combinado, né? Então, a gente decidiu, saímos caminhando, montanha acima, montanha abaixo. De vez em quando passava algum carro, pedia carona. A gente saiu bem cedo, por causa do sol, que lá é bem quente. Depois de 2 horas caminhando em cima de uma montanha, a gente pediu carona e um rapaz, um francês, super gente boa, acho que viu a nossa situação, nossas caras, e nos deu carona e nos poupou um bom pedaço dos prováveis 20 quilômetros que eram de distância, só que num terreno bem acidentado e bem difícil, de subidas e descidas, nos deu carona até a entrada da cidade. E depois de 3 horas e meia, chegamos à cidade de Tivá e tinha acabado o pesadelo. Depois desse sufocão todo, a sensação que ficou para nós foi de bastante alívio de ter tomado essa decisão de partir, mas a gente não ficou assim com medo de tentar de novo. Muito pelo contrário, a gente acredita que o Work Exchange é uma ótima oportunidade e inclusive já estamos com uma nova experiência aí agendada, dessa vez para a Turquia.
É isso aí. E já que a experiência não deu certo, agora a gente vai curtir o litoral aqui de Montenegro, que pelo que a gente já viu é bem bonito. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!